Fábio, Isto considera-se um erro de casting? Neva, Porquê? porque me considero um justo vencedor do jogo. Muito bem, boa resposta. Quem é que pode achar que o Fábio é um erro de casting? Acho que foi o Lourenço, Acha? Porquê? porque eu já disse uma vez que ele era erro de casting. Disse-lhe a ele que era um erro de casting e ele devolveu-lhe o presente. Devolveu-me o presente. Acho que foi ele, não vejo aqui outra pessoa. Foi sim, foi o Lourenço Sim. que decidiu oferecer-lhe esse livro porque o considera de facto um erro de casting. Ok. Quer mandar uma mensagem ao concorrente que em tempos o Fábio disse que era um erro de casting? Não, quando eu digo um erro de casting, se calhar é uma palavra forte, mas Pois olhe que é. sim, mas para mim foi aquela conversa que tivemos aqui na sexta. E é injusto. Que Tanto para um como para o outro, acho injusto. sim, quando eu disse erro de casting foi na situação, ok, se for pela história de vida e pelo mostrar a força que ele tem e que teve que está a ter na vida dele, nunca vai ser um erro de casting porque está a dar o exemplo lá para fora da coragem que ele tem. Quando eu dizia erro de casting, e acho que aqui toda a gente concorda comigo nesta situação, foi que até houve uma vez na altura dos discos, eu dei-lhe o disco da Bússola porque ele andava um bocado perdido no jogo e foi porque ele nunca conseguiu encontrar aqui uma posição, pela maneira dele estar, como a Barbosa já disse uma vez, que ele não gostava de se meter muito em... não dava muita opinião dele, acho que era assim. O Bruno é que disse isso. Eu disse que eu até cheguei a falar com ele e que o Lourenço até estava a dizer assim, eu agora já estou a começar a falar mais. Eu disse, sim, começa a falar mais. Ele disse, pá, eu agora estou... Isto para mim ainda é muito novidade, eu ainda não estou muito habituada a isto. E o Bruno é que chegou a dizer que... Isso que tu acabaste de dizer, que ele era... Não, o Bruno até chegou a dizer que isto era muito... Ele era bom demais, ele era boa pessoa demais, ou o que é que foi, qualquer coisa desse estilo, para estar neste jogo. Como assim? Sim. O Bruno Bruno disse é isso. essa a opinião que tem? Sim, o Bruno Para estarmos disse isso. neste jogo temos que ser um bocadinho maus, más pessoas. Mas Não isso foi o que disse- tu disseste aqui. Não disse isso com essas palavras, definitivamente. Acho que o Lourenço era boa pessoa demais para estar em cadeiras quentes, etc, etc. Foi isso. Ele não estou a ver a ir contra alguém e nós sabemos que as cadeiras quentes são demoradas e nos perguntam muita coisa e vão até à porca do parafuso da porta B e não estou a imaginar o Lourenço a ir contra as pessoas dessa maneira, portanto, acho que ele é uma pessoa que está mais focada na sua mudança e em mostrá-la e em ser um exemplo, que é definitivamente um grande exemplo, do que propriamente se meter em coisas que, como ele já passou por coisas tão grandes, não lhe fazem muito sentido. Barbosa. Sim, mas isso não invalida nada ele ter a sua opinião ou não, que foi isso que depois ele começou a ter. Ele começou a ter. A nossa opinião muitas a vezes sua é opinião. sobre coisas mesmo muito Sim, pequeninas. mas ele começou a ter a sua Vou opinião rasgar isto. depois. Ele ao princípio não brincar, estava achas que eu estou habituado guardado? a ser confrontado e a confrontar, mas depois ele começou até a começar a dar a sua opinião.